Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou trazer para vocês um vídeo sobre Santander. O resultado saiu, o resultado foi ruim, abaixo do consenso. Foi um resultado que mostrou, de certa forma, um decrescimento, especialmente ali de lucros, tá? E aí isso, obviamente, assusta as pessoas e faz as ações caírem. Mas fique tranquilo, vamos tentar aqui olhar para esses resultados e pensar o que a gente deve fazer para o futuro, tá? Especialmente se a gente tem aqui uma carteira ligada, tá? Ao recebimento de dividendos, uma carteira previdenciária, e que Santander é uma posição que historicamente paga bons dividendos, e a gente pode sim continuar com essa empresa assim como eu continuo hoje, não vendi nada, não acho que é um momento de se preocupar. Óbvio, né, se o resultado começa a cair sempre, vários resultados de forma consistente, aí pode acender sim uma luz vermelha, tá? Mas acho que esse momento de curto prazo, como eu comentei no vídeo de ontem, é um momento que já era um pouco esperado, tá? Era um negócio que já ia acontecer, e a gente deve passar por esse ciclo em algum momento. Fica até o final, vai ter aqui a análise, vai ter aqui um pouco da minha opinião. E óbvio, se você puder, já comenta aqui qualquer coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo vídeo. Comente se você tem ou não Santander, se acha que o banco é bom e se você vê mais como uma oportunidade de comprar hoje. Beleza? Bora. Bom, pessoal, só mostrando aqui pra vocês, tá? Então hoje a ação caindo nesse momento 5,60, tá? Reflexo aí desse resultado, né, que foi ruim, que foi abaixo do consenso. A gente sempre fala, cara, sempre quando você tem uma pressão de você vir com resultados abaixo do consenso que o mercado esperava, você tem essa pressão vendedora no pregão seguinte. Isso é normal. Agora, esqueça das movimentações de curto prazo. Vamos pensar aqui num negócio de longo, tentar entender os fundamentos da empresa e ver se esse resultado ruim é um negócio estrutural ou se é de momento, tá? Então hoje aqui a Symbiose, a Unity, na casa aí dos 28,37. Lembrando, tá, que se a gente pegar aqui basicamente há 6 meses, a gente continua tendo uma valorização bem interessante de Santander. No ano até agora, uma valorização de 7%, tá? Então perceba que isso aqui já chegou a bater ali seus 36, já chegou a bater 33, hoje está nas casas dos 28 aí, beleza? Bom, trouxe aqui para vocês, para a gente conseguir entender um pouco da apresentação institucional. Obviamente eu não vou passar por tudo, mas eu quero passar por alguns pontos que eu acho interessante da gente conversar aqui. Bom, algumas mensagens que a própria empresa deu pra gente, tá? A capacidade ali de prever ciclos de crédito antecipar tendência. O resultado foi muito pressionado na pessoa física no momento. A gente comentou isso no vídeo de ontem. A carteira de crédito Santander hoje é uma carteira mais arriscada, é uma carteira que tem uma participação de pessoa física maior e a gente pode ver números de inadimplência ainda pegando forte, né? As provisões também. Isso faz com que o resultado final, né, o lucro da empresa, seja pressionado, tá? Mas assim como eles falam, tá? Eles têm uma plataforma PF muito forte, eles entendem esse momento natural de um ciclo onde a gente está mais focado aqui em pessoa física na carteira de crédito. Pode ser um pouco desafiador, como eles mesmos falam, mas eles estimam a volta do crescimento para 2023 com qualidade e custos controlados. Obviamente isso aqui é a empresa falando, a empresa sempre vai tentar trazer o cenário bom para a gente. O que a gente espera, tá? O que eu, como investidor de Santander, espero? Eu acredito nesse ponto. Não é à toa que eu não vendi nada do que eu tenho de cotação e até vejo esse momento de alguma forma como uma oportunidade. Não estou comprando ainda nesse momento, vou segurar um pouquinho mais, ver se a ação especialmente ainda continua digerindo esse resultado pior. E de novo, a gente está entrando aí nos resultados, tá? Então pode acabar que outras empresas, outros bancos acabem também puxando esse resultado de Santander. O que eu posso mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem um ROI, que no fim do dia é a rentabilidade, nos 9 meses de 2022 caindo um pouco, tá? Então, de novo, isso também assusta, tá? O mercado. É muito importante a gente sempre olhar quando a gente investe, especialmente em bancos, como que ele rentabiliza o capital do acionista, tá? Então, quando a gente vê uma retração no ROI, quando a gente vê uma retração nessa métrica aqui, que vocês estão vendo aqui, isso pode ser de alguma forma penalizado para o mercado. É ruim essa rentabilidade? Não, é um nível alto ainda. Mas comparado ao que a gente tinha em anos anteriores, isso aqui é uma queda. Isso assusta, tá? Mas de novo, eu acho que é uma questão de momento, tá? Lucro líquido, como eu falei para vocês, veio 3,12 bilhões, abaixo do consenso, tá? O consenso estimava mais ou menos 3,7. Isso traz a pressão vendedora. A gente tem também aqui alguns resultados mais, enfim, gerais aqui, como você pode ver, a própria margem financeira também caindo comparado aos 9 meses anteriores, ao ano anterior, me desculpa, as comissões subindo um pouquinho, e de novo, acho que aqui são dois grandes pontos, tá? Por um lado, a gente tem a empresa tentando expandir, tá? Então, crescer, expandir sua carteira, como de fato cresceu. Mas, por outro lado, a gente ainda tem a empresa lidando um pouco com esse resultado de inadimplência ainda de certa forma alto, tá? Então, a gente pode ver como que isso foi se comportando ao longo dos trimestres aqui. Minha câmera tá em cima, mas deixa eu tirar aqui, tirar o zoom aqui para vocês verem. Então, basicamente, a gente vinha aqui de um pilar, né, de 3.4 a 4.2, 4.2 para 4.3 agora, de 15 a 90 dias, e de 90 dias também subindo aí aqui um pouquinho, tá? Então, de novo, isso continua pressionando os
resultados. Continua assustando, tá? E como a gente pode ver o resultado do PPD, né, que é essa provisão aí que eu acabei comentando para vocês, é uma deterioração ocorrendo em linha com o previsto, com indicadores de créditos ainda pressionados, mas com sinais de estabilidade. Foi o que eu comentei. A gente tem um curto prazo hoje que vai ser um pouco mais pressionado, mas a gente já vê certo nível de estabilidade que a gente pode colher esse resultado de volta de crescimento no futuro, como a própria empresa estima lá em 2023, tá? Não quero passar muito por todas as partes aqui, você pode ver isso sozinho depois na sua casa, mas veja, a gente tem um crescimento de clientes, tá? A gente tem uma empresa que de certa forma está crescendo, o NPS melhorando, se a gente for colocar dessa forma, tá? O NPS no fim do dia é quanto que o cliente mede ali de satisfação com o próprio negócio, tá? Isso é bom, especialmente para grandes bancos, que têm tentado lutar para melhorar esse NPS, tá? Porque frente aí aos bancos digitais era bem pior os bancões, tá? As receitas, a gente tem um crescimento, então, como eu falei, 15% ano contra ano clientes totais, 26% de crescimento também ali ano contra ano de clientes ativos, então a empresa está crescendo, está buscando mais cliente. A gente vai, pelo menos é o que dá a entender, tá? A gente está sofrendo nesse curto prazo por um crescimento dessa carteira ainda arriscada com nível de inadimplência alto, mas espera essa estabilidade. Depois, obviamente, a empresa volta a trazer os bons resultados como trazia ano passado, correto? Aqui tem um pouquinho mais de como que a gente tem algumas outras áreas, área de investimentos, área de seguros, não quero passar muito por isso. Aí você tem aqui toda a parte, tá, dos negócios, das expansões, então Santander Select, os consórcios, a parte agro também, que é super importante, não quero passar muito por esse resultado, e aqui a gente tem de fato o que a gente teve de resultado. Então a receita total caindo um pouquinho comparado ao trimestre anterior, caindo também comparado aos 9 primeiros meses, o lucro antes do imposto está também uma queda, então isso assusta, lá é um lucro líquido, obviamente, como eu falei para vocês, também caindo, aqui na casa dos 10% comparado aos 9 meses de 2021 e caindo comparado ao tri anterior, cerca aí de 23%. Isso foi abaixo do consenso. Se tivesse sido em linha com o consenso, mesmo que estivesse caindo, talvez a gente não teria uma queda tão grande nas ações como a gente está tendo hoje, tá? Então, de novo, vocês têm que se preocupar com isso? Você é um cara de curto prazo? Não. A gente não deveria ser aqui no meu canal, e que você que me acompanha, um cara curto prazista, um cara de trade. Você deveria ser um cara aqui que está fazendo uma carteira previdenciária. Um cara que está focando no longo prazo. Então essas quedas de agora, de novo, entenda se é algo estrutural ou se é algo de momento. Eu entendo que é algo de momento. Justamente por essa pressão na carteira de crédito e essa inadimplência, por ser mais focado em PF. Diferente do Banco do Brasil, que tem uma carteira mais conservadora e por isso trouxe resultados interessantes no segundo tri. Vamos ver agora. Tá? Então acho que é de momento, acho que o banco trabalha para melhorar isso e para estabilizar isso ao longo do tempo. Vamos ver se isso se concretiza, obviamente, tá? Essa aqui é a tese. Como eu falei para vocês, aqui a questão do ROI nesse trimestre, né, em cerca de 15,6, caindo 5 pontos percentuais comparado ao trimestre anterior e uma queda de 2,5 pontos percentuais comparado ao ano anterior. Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui assusta. É uma rentabilidade péssima? Não, mas é uma queda. Vamos precisar que o banco melhore isso e volte aos patamares anteriores ou pelo menos estabilize e não passe a cair mais. Beleza? A gente vai saber isso nos próximos resultados. Aqui a gente tem um pouquinho de margem, né? A gente pode... É interessante você olhar, então tem margem com produtos, o próprio spread, né? Então quanto que o banco está conseguindo cobrar em cima disso, margem financeira bruta aqui para os bancos é super importante, tá? Então você de novo vê aqui esse... É meio que estável, a gente pode até colocar dessa forma, tá? Minha câmera está um pouco em cima, mas você vê uma queda comparado ali ao trimestre anterior, comparado também ao primeiro trimestre do ano, então de novo isso pressionando ainda mais o resultado do banco. Aqui as questões de Basileia, tá? Acho que é interessante sempre ver. Banco precisa de capital regulatório. No fim do dia, se a gente tem problema com capital regulatório, o banco também pode acabar pagando menos dividendo, mas acho que não seja o caso aqui, tá? De Santander, acho que Basileia continua forte, não é à toa que o banco continua com payout interessante de dividendo. Obviamente vai vir um pouco menos, dado que o resultado foi pior, mas, de novo, a gente está tentando olhar aqui para o longo prazo. Não vou passar por tudo isso aqui. Aqui a gente tem a qualidade da carteira, tá? O que é super importante. Primeiro, o índice de inadimplência, como eu comentei para vocês, então subindo um pouquinho, cerca de 15, 90 dias até 90 dias também. E a gente tem a despesa aqui, provisão de crédito e custo de crédito, também subindo, o que pressiona o resultado do banco. Bom, e aí dito isso, né, vamos ver aqui um pouco das conclusões que a própria empresa deu, mas você pode continuar com a sua própria estratégia. E aqui no primeiro link da descrição você vai ter um relatório dos analistas daqui da Genial Investimento também comentando isso, tá? Então, o momento atual. Reflexo da estratégia de antecipação de ciclo de crédito implementada a partir do 4T de 21, margem de crédito menor, dado a seletividade, e margem com mercados ainda pressionada pela sensibilidade negativa à curva de juros. Isso é questão de margem. PPD ainda é momento desafiador, ou seja, ainda forte, com base nessa inadimplência, né? Mas pelo menos, foi o que a gente falou, a empresa está dizendo que a gente tem uma certa estabilidade com isso para a gente tentar retomar esse resultado ao longo do próximo trimestre.
Retomada do crescimento em 2023, então, expansão do crédito, combinado com ajuste de mix, justamente para tentar controlar esse risco da carteira, né, que hoje está muito ligado também à pessoa física. Inadimplência reduzida, custos se mantendo controlados. Tá? E as oportunidades de crescimento, então, conquista e vinculação de clientes, muito melhor no NPS, é um foco para trazer mais, expansão das receitas e reduzindo também o custo de crédito. Agora, cabe você, como investidor, ou se você tem essa ação aqui na sua carteira, entender se você compra mais e aproveita isso como uma oportunidade, ou se você segura um pouco seu aporte e talvez espere um pouco mais para retomar o resultado, tá? Eu, sinceramente, ainda não, como eu comentei, né, não acho que isso aqui seja estrutural para Santander, acho que a gente está passando por um momento único, tá? Um momento de curto prazo. Acho que a ação sim pode continuar sofrendo, não vou tentar fazer previsões aqui de para onde vai, porque acho que isso não faz sentido, mas de novo, tá? Eu acho que faz sentido você colher mais informações. Então leia mais relatórios, veja com outras pessoas, veja outros vídeos antes de tomar sua própria ali depois decisão, tá? Se eu aportar, eu vou trazer o vídeo aqui no canal e mostro pra vocês, beleza? Tamo junto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, deixa seu gostei, isso ajuda demais, demais, demais. E óbvio, tá? Acompanhe todos os outros vídeos. Agora na semana de resultados, a gente deve ter bastante vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um abraço.